O trem rápido número 1 Vladivostok-Moscou parte em 5 minutos. Pode? Claro, vamos rápido. Jovem, o que você está gravando? Olá, sou turista, estou gravando, é muito bonito, posso? Turista. A rota é longa e é preciso enviar vagões para outras cidades. Qual é o seu vagão? O 00 chegou? Mais rápido. Depois de uma breve parada em Javarovsk e em Birobidzhan, agora chega a hora da verdade, do autêntico transiberiano. 6 dias dentro de um trem até Moscou. Vamos! Após parar em Javarovsk e Birobidzhan e conhecer nos capítulos anteriores um pouco mais sobre a história do caçador Dersu Uzala e o Oblast autônomo judaico, agora é hora de mergulhar no percurso do lendário transiberiano, o trajeto ferroviário contínuo mais longo do mundo. Como o nome indica, a ferrovia transiberiana é todo aquele trajeto sobre trilhos que cruza a região da Sibéria, um vasto território que se estende desde os Montes Urais até o Oceano Pacífico. Com o aumento das conexões ferroviárias entre as cidades, cresceram também as opções de rotas para cruzar a Rússia de trem, oferecendo ao viajante diversas alternativas adaptadas ao seu ritmo e necessidades. Existem diferentes ramais e até mesmo opções que atravessam outros países como o transmongoliano ou o transmanchuriano. Este último, projetado pelos czares do início do século passado para conectar Moscou a Vladivostok através do território chinês, quando a ponte sobre o rio Amur ainda não estava concluída. Outro exemplo é a linha Baikal-Amur, também conhecida como BEAM, construída entre as décadas de 70 e 80, que se desvia do traçado original a oeste do Lago Baikal para contorná-lo pelo norte e seguir em paralelo à linha principal. Embora o transporte aéreo e rodoviário tenham ganhado espaço, atualmente existe um trem que faz o percurso Moscou-Vladivostok de forma ininterrupta, o Rossia. Embora não faça todas as paradas de 100 anos atrás, ainda é o serviço mais emblemático e histórico da rede russa. O trajeto dura 6 dias e 22 horas, quase uma semana bem melhor que as 2 semanas do início. Para vocês terem ideia dos preços, a passagem em Platzkart, terceira classe, custou pouco menos de 150 euros, valor parecido ao do avião, mas enquanto o voo dura 9 horas, o trem leva 7 dias. Neste vídeo, convido vocês a embarcar comigo no icônico trem Rossia até Moscou, para descobrirmos os lugares por onde ele passa e as pessoas que dão vida a essa lenda sobre trilhos. Aqui está ele, o trem número 1. (001) para ser mais exato. Rossia. Через вагон, через меня не надо, а так можно через вагон. Aqui está, este vai ser o nosso lugar com Miguel pelas próximas 48 horas, até chegarmos a Ulan-Ude. E este aqui vai ser o meu lugar pelos próximos 6 dias. Já saímos faz mais ou menos 1 hora, estamos a caminho, cruzando o extremo oriente russo, que está muito bonito agora no outono, o que os russos chamam de outono dourado. Por causa das cores douradas das folhas que caem, o campo que está bem amarelado, e a natureza aqui é incrível. Isso acabou de começar e já surpreende a beleza da natureza. Uma extensão enorme de terra, com quase nenhuma casa. Alguma estrada que a cruza e há caminhões de carga que seguem até Vladivostok, exatamente como o transiberiano, só que por estrada. Primeira vez que viajo no vagão 00, duplo zero. Eu nem sabia que existia o primeiro vagão. Aqui está a locomotiva e o maquinista cochilando. Não é o que está conduzindo agora. Esse está na frente. Este aqui está descansando. Quero mostrar para vocês o horário e o itinerário deste trem. Como eu disse antes, é o 001, Vladivostok, Moscou.
com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zonas de fuso horário. Atravessamos 8 fusos horários. Eu embarquei aqui em Virodvijan com o Miguel. Este é o trecho que fiz desde Vladivostok. Para que vocês vejam a comparação, esse pedacinho. E tudo isso é o que ainda tenho pela frente. Os 6 dias, mais de 6 dias. Vou passar por lugares tão míticos como Chita, Ulan-Ude, uma região budista, Baikalsk, no Lago Baikal, Irkutsk, Krasnoyarsk, no coração da Sibéria, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Perm, Kostroma, Yaroslavl e, por fim, Moscou. Além disso, este é um trem rápido, então, em teoria, faz pouquíssimas paradas e bem curtas. O máximo que vou ter vai ser entre 40 e 50 minutos, 20 minutos, e depois há muitas paradas de 5 minutos, 1 minuto, 3 minutos. Essas paradas vão ser as que vão me salvar, onde posso parar, respirar um pouco de ar fresco, esticar as pernas, comprar alguma comida e o resto do tempo fico aqui dentro do vagão. E ao lado vocês têm o trem 002, Moscou-Vladivostok. A mesma rota, mas no sentido inverso. Ou seja, o 001 não é Moscou-Vladivostok como muita gente pensaria, e sim Vladivostok-Moscou. Primeira parada longa da viagem em Skovorodino. Ontem era para ter outra parada longa à noite, mas nos atrasamos 1 hora. Durante a noite, eles recuperaram o tempo, segundo me disseram. De 1 hora de atraso, passamos para 3, 4 minutos, mais ou menos. E agora já adiantamos o relógio em 1 hora. Passamos de um fuso horário para outro. Só um do total de 8 que vou fazer durante essa viagem. Ainda não completei nem 24 horas no trem. E já está ficando pesado para mim. Tenho como companheiros um bêbado que fica tossindo o tempo todo sem dentes, um cara que parece um lenhador da Sibéria, forte, bruto, que corta a salsicha com um estilete desses de cortar caixa de papelão. Ainda bem que o Miguel está me acompanhando e deixa a viagem um pouco mais agradável. E é assim que esta estação se apresenta, cheia de vagões de carga, outras locomotivas. Aquele trem ali me parece que leva correspondências. É um trem inteiro dedicado aos correios. Um trem enorme. O que percebi é que devo ser um dos poucos, se não o único, pelo menos no meu vagão, que vai fazer todo o trajeto até Moscou. O resto, a maioria para em Novosibirsk, a capital da Sibéria, por assim dizer, o centro neurálgico. Suponho que até Novosibirsk terei esses companheiros, mas depois vão entrar outros novos. Por enquanto, o trem está bastante vazio. Isso eu realmente não esperava. Enquanto eu olhava pela janela, algo chamou minha atenção, e é o que parece ser um antigo gulag ou um lager, um campo de trabalhos forçados, deve ser isso. Porque há uma vila semi-abandonada com uma parte totalmente abandonada e depois outra parte pequena de casinhas onde dá pra ver que tem carros e pessoas. E um monte de prédios com uma cerca, um portão e arame farpado. E dá até pra ver as torres onde os guardas ficariam pra vigiar. Obrigado. Espere um momento antes de sair. Posso entrar? Claro, vamos, rápido. Não sobrou carne assada? Já acabou? Temos uma parada de 25 minutos e precisamos correr para comer carne assada. Agora, Mikhail, escrevam, liguem que a gente guarda. Da próxima vez, liguem com antecedência e guardamos algo para vocês. Então não tem mais carne assada? Já levaram tudo, talvez em outra loja. Lá também não, acabamos de passar por lá. Você tem shashlik? Não, não tem. Acabou? Você tá de brincadeira comigo. Um pão com salsicha e uma coxa de frango, por favor. Isso é queijo, né? Sim, eu queijo.
Um macarrão chinês também. 331,35. Vai querer sacola? E pão. Você quer uma sacola? Sim. O pacote custa 10. Pão branco ou preto? Preto. Você tem pão de gengibre? Sim, mas só com maçã. Tudo bem com maçã. 861 rublos. Os produtos estão acabando rápido. Não restava nada de shashlik, mas consegui provisões. Aqui temos o que deu tempo de comprar, o que conseguimos comprar na loja que esvaziou rapidinho. Vi os russos pedindo macarrão instantâneo chinês, então pedi também. Esses são apimentados. Um pedaço de pão, um naco de pão bom. Queijo. A salsicha na massa, que é assim literalmente como se chama. Frango que eles vendem aqui embalado a vácuo, já cozido. Isso aqui são pós de batata com pão. E o clássico Tusk Pryanik. Isso é um doce que leva maçã neste caso. Isso é um resumo básico do que vocês podem encontrar nas lojinhas. Basicamente, eu acho que sempre tem isso aqui. Geralmente não muda muito, estávamos rindo. Bom, pelo menos olhem aqui a apresentação que fazem para você e depois o que você recebe. Trabalhadores. Acabamos de fazer uma parada em Mogosha. Já estamos no Krai de Savalkaisk, no Oblast de Savalkaisk, que significa algo como além do Baikal. Dê uma olhada na tremenda locomotiva que passava por esses trilhos do Transiberiano. Aí está Tarks, a inscrição. Poderoso trabalhador do grande Transiberiano. Sempre estará neste pedestal. Vocês podem ver como o Transiberiano começou com esse tipo de locomotivas e como é atualmente. E o tipo de vagões e locomotivas que ele usa, dá para ver um monte desse tipo de vilarejo. Que cresceram justamente por causa do Transiberiano. Este de Mogosha é talvez o maior que vimos desde que saímos da última parada. Ele se estende até lá em cima. Dá para ver que é um centro ferroviário por onde passam muitas mercadorias. Os trens não param de apitar. Como um centro de distribuição de mercadorias. O Transiberiano tem dessas coisas. Fez crescer muitas populações quase inexistentes devido ao comércio e à passagem de mercadorias. Antes da chegada do Transiberiano, as populações da Sibéria eram geralmente assentamentos isolados, conectados por rotas fluviais que combinavam o transporte fluvial com o terrestre. Rios como o Obi, o Lena ou o Yenisei, 3 dos maiores rios do mundo, serviam de apoio ao trânsito de viajantes e mercadorias, ao mesmo tempo em que moldavam a região na forma de povoados e postos avançados. Esses caminhos, consolidados a partir do século XVIII, eram conhecidos como tract, um caminho ou seção regulamentada pelo Estado, onde era possível encontrar paradas de postas para os cavalos a cada 20 ou 30 quilômetros. Por meio desse sistema, era possível chegar de Moscou ao Pacífico em 2 ou 3 meses, embora isso dependesse das condições climáticas extremas. Curiosamente, a maior parte do chá que chegava à Europa vinha dessas rotas na fronteira chinesa, por isso o nome Rota do Chá Siberiana. Com o Transiberiano, o arquipélago de assentamentos siberianos perdeu relevância e caiu no esquecimento, restando em desenvolvimento só os próximos à linha férrea. O caso mais notável talvez seja Tomsk, a cidade mais importante da Sibéria naquela época, centro cultural e universitário, que em poucos anos perdeu relevância para Novosibirsk, uma cidade recém-criada no trajeto do trem. Em escala menor que Novosibirsk, há casos como Mogosha e semelhantes. Assentamentos criados estritamente para servir à construção da ferrovia transiberiana e cuja existência está historicamente ligada à manutenção técnica, à logística ferroviária e à exploração dos depósitos minerais ao redor.
A parada do trem é de 27 minutos. Obrigada pela atenção. Uma breve atualização. Já se passaram mais de 48 horas desde que saímos de Pirotvichan. Miguel, para aqui, estamos em Ulan-Ude. E atrás de mim tenho outra locomotiva e a vapor que percorri essas linhas do Transiberiano. E ainda me restam 100 horas até chegar a Moscou. E ainda por cima, sem Miguel. Miguel, boa sorte em Ulan-Ude, nossos caminhos se separam aqui. Até logo, pessoal. Bus, buriato, 2 tomates, chá e café preto, o de 30 rublos. Чай и кофе, вот этот черный, который 30 стоит. É chá da buriatia, né? Vai com leite e sal. Certo, eu vou levar. Me dê 3 de chá preto também. Já que não vou poder parar na Buriatia, uma região budista, uma das 3 que a Rússia tem, junto com Tuva e Kalmúquia, se não me engano, vou pelo menos experimentar a comida típica daqui. Olhem o que eu consegui. Massa recheada com carne. A saúde de vocês. Depois de passar 2 dias comendo macarrão todo dia, isso aqui está uma delícia. Aqui está para vocês. Nunca teria imaginado o tamanho do extremo oriente russo se não tivesse vindo no Transiberiano. De avião a viagem é mais curta, mas no Transiberiano foram quase 3 dias até chegarmos ao Baikal. E tecnicamente, para alguns geógrafos, a Sibéria começa no Baikal, vai até os Urais. Na verdade, para a administração soviética foi quando mudou o termo Sibéria, que abrangia tudo até lá, o Oceano Pacífico até o Baikal, e chamou a parte que vai do Baikal até o Pacífico de Extremo Oriente. Extremo Oeste. Dá para notar que estamos nos aproximando do Baikal. Ulan-Ude fica de trem a cerca de 6, 7 horas do Baikal. Uma pena, porque vou vê-lo à noite. Ou seja, não vou vê-lo, mas eu voltarei. O Lago Baikal foi um dos maiores desafios para os engenheiros do Transiberiano por sua profundidade extrema. Devido à orografia ao redor, a ferrovia era interrompida ao chegar nele. Durante anos, para não interromper o avanço de tropas, viajantes e mercadorias, o Império recorreu a uma solução única na época para o transporte ferroviário: o transporte marítimo de trens. Foram encomendados 2 navios quebra-gelo, o SS Angará e o SS Baikal, sendo este último um quebra-gelo maciço que podia acomodar até 25 vagões. Durante o inverno mais rigoroso, quando os quebra-gelo não venciam a espessura do gelo, instalaram trilhos sobre o lago congelado. Os dormentes eram mais largos, os vagões eram desacoplados para distribuir o peso e eram puxados por cavalos. Finalmente, em 1905, foi inaugurado o trecho Circumbaikal, e essa solução temporária e arriscada chegou ao fim. Batizado como a joia da coroa do Czar, esse trecho de apenas 260 quilômetros teve um custo elevado, pois foram construídos 33 túneis e mais de 200 pontes e viadutos para superar a complicada orografia. De volta ao trem, a paisagem montanhosa que dominou o horizonte durante esses 3 dias ia ficando cada vez mais plana, com uma ou outra elevação ao longe, e com florestas e arbustos em tons dourados. Populações rurais, com muito gado e construções de madeira, apareciam ocasionalmente pela janela, assim como grandes fábricas ou usinas hidrelétricas às margens de reservatórios. Isso indica que, nesta que é uma das regiões menos densamente povoadas do mundo, o frio ferro dos trilhos do Transiberiano deixa em seu caminho um rastro quente de vida e civilização. Após respirar um pouco de ar fresco na parada de Ulan-Ude, embora menos do que eu queria, seguimos para o Baikal. Atravessando povoados ferroviários cobertos por uma névoa densa que dava um toque misterioso aos arredores deste majestoso lago, como se dissesse que não era hora de aparecer, deixando para outro momento. Dessa forma, seguimos pelos trilhos contornando sua margem à noite, sem o menor sinal de água ou de costa do outro lado da janela. E assim, acompanhados pelo traquejar onipresente do trem. Mais uma noite, o dia terminava, passando do meio desta aventura, e onde o cansaço, a monotonia e o tédio iam deixando sua marca cada vez mais, diluindo o romantismo da viagem.
Nova parada para reabastecimento, 15 minutos. Já estou começando a ficar angustiado. Só saio a cada 4 horas por 15 minutos, 20, com sorte meia hora. O resto das paradas é de 1 minuto e não posso fazer nada. Mas deem uma olhada na parada em que estamos agora, uma bem pequenininha no meio da Sibéria. Já estamos chegando a Krasnoyarsk. Consegui um pão, um sanduíche e uma salsicha da Sibéria. E ali, ao fundo, me chamou a atenção uma estátua. Aquela ali, com uma mãe e uma criança, como se estivessem se despedindo do pai, do marido. Imagino que para trabalhar, pegando a linha do Transiberiano, indo para terras distantes. E ali ao fundo, de novo, outra locomotiva, a vapor, a carvão, dessas que se vê por toda parte nessas estações da Sibéria. Em quase todas vocês vão encontrar uma antiga locomotiva que corria por esses trilhos. E esta é a loja onde comprei os mantimentos, pequenas barracas que salvam a nossa vida. Literalmente, porque a outra opção que você tem nos trens são esses macarrões instantâneos, purê de batata em pó. E a verdade é que no segundo dia você já está de saco cheio, não aguenta mais ver macarrão. Pronto, de volta ao trem. Aqui está um cardápio. Delicatessen, bem melhor que o macarrão. A salame da Sibéria. Errei ao não trazer faca e agora preciso comer a mordida. Muito boa. Lembra o salame da Espanha, ótimo com tomate. E pão preto. E de sobremesa, um chá budista. Eu chamo assim. São os chás que se encontram nesta região budista. Comprei na Buriátia. É com leite salgado, embora venha em pó. É isto aqui. É esse tipo de chá que se encontra no Nepal, no Tibete e em todas essas regiões budistas. E um negócio de chuchonka, que é leite merengado, se não me engano, ou caramelo líquido. Muito típico na Rússia. Isso aqui foi um presente da chefe do vagão, estou ficando amigo dela e a gente troca presentes. Uma das coisas boas de passar tanto tempo com a mesma chefe de vagão. Por vocês, a saúde de vocês. Ela tinha me dito que eram muito bons e não se enganou. Excelente. Isso parece mais um tour gastronômico que uma viagem de trem. No trem, o tempo parecia desacelerar, como se as janelas projetassem um filme em looping. Junto ao balanço do trem, a cena fica por momentos repetitiva, e a noção do tempo se perde assim que você para de olhar o relógio. Depois de deixarmos para trás a histórica cidade de Irkutsk, a maior das cidades próximas ao lago Baikal, adentramos a Sibéria em direção a Krasnoyarsk, o coração administrativo do que é conhecido como a parte central da Sibéria. A taiga se torna onipresente, só interrompida de vez em quando por alguma vila rural e por enormes serrarias à beira dos trilhos. Esta região é um dos pulmões da indústria madeireira russa, onde a exploração desse recurso se tornou um pilar fundamental da economia. Do trem, vêem-se grandes pilhas de troncos alinhados e locomotivas de carga manobrando em ramais industriais, prontas para levar a matéria-prima aos mercados da Ásia e Europa. Entramos de vez na planície da Sibéria Ocidental, tida como a maior planície ininterrupta do mundo. Abrangendo uma superfície aproximada de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, ela se estende desde os pés dos Montes Urais até o vale do rio Yenisei, caracterizada por um relevo extremamente plano, onde as variações de altitude são quase imperceptíveis. Essa geografia favorece um dos maiores sistemas de áreas alagadas do mundo, já que o terreno quase não tem inclinação para escoar a água do degelo. Além de sua importância ecológica, essa planície é uma reserva estratégica global, pois, sob seus sedimentos, encontram-se algumas das maiores reservas de gás natural e petróleo do planeta. E petróleo mais grandes da Terra. Após várias horas de viagem cercados por essa natureza indomável,
As luzes da civilização começam a ganhar espaço, e finalmente o trem chega a Krasnoyarsk ao anoitecer, onde a estrutura de aço da ponte sobre o rio Yenisei nos dá as boas-vindas. Enfim, um pouco de liberdade depois de ficar trancado e só ver estações. Bom, não é que mude muito. Estou na praça central da estação de Krasnoyarsk, a capital da Sibéria Oriental, situada em ambas as margens do rio Yenisei, que vai até o Ártico. Não vai dar tempo de ver muita coisa, porque entre entrar e sair já se vão 15 minutos e só temos 40 minutos de parada, 35 segundo a Provodnitsa para os passageiros, segundo a chefe do vagão. Deem uma olhada. A primeira coisa que nos recebe aqui é um mural. Não sei se é o Lenin, parece que sim, mas não tenho muita certeza. De qualquer forma, aos ferroviários ou a Revolução de Outubro, possivelmente. Não consigo ler, mas ocupa toda a parede deste prédio na Praça da Estação, do prédio dos Correios. Não faz nem 10 minutos que estou aqui passeando, ou menos, e já estão chamando para embarcar no meu trem. Bom, esta é a Praça da Estação, não tem muito mistério, com os trolleybus, cheia de carros, chovendo. Embora não esteja nevando, poderia ser pior, mas está frio, está frio. E aqui atrás de mim, um leão com uma pá e uma foice. Não sei o que significa, só sei que encontraram ouro aqui, e imagino que a foice seja por terem cultivado algo, embora na Sibéria seja difícil saber o que. Vou olhar depois para ver o que significa esse leão com a pá e a foice. Olha, e a estação de Krasnoyarsk é enorme, muito bonita. A maior parada do trem siberiano que já vi até agora. Tudo bem, vamos entrar de novo. Aliás, olhem o anúncio que está aqui na porta. 50 anos da construção do magistral Baikal-Amur, outra linha do Transiberiano que cruza todo o Baikal e Amur. E eu ainda tenho que fazer esse percurso. Como não poderia deixar de ser, nas lojas de souvenirs sempre tem algum animal siberiano empalhado. E ursinhos e corujas de porcelana. Olá! Uma empanada de batata, por favor. Uma! Não precisa. 60 rublos, certo? Хорошо. Um pouco de mantimentos da vovó de Krasnoyarsk. Agora sim o trem vai encher de gente. Segundo me disse a Provodnitsa, a chefe do vagão, agora vai embarcar uma escola inteira. Bom apetite. Depois de quase 4 dias no trem, mais ou menos, já sinto que a roupa que usei como pijama já faz parte da minha pele, então vou tomar um banho. Esta aqui é o chuveiro. Normalmente custa 150 rublos, mas no nosso vagão é de graça. E claro, sem chinelos, será uma prova de fogo para meus pés. Tenho que dizer que os banheiros russos são muito limpos. A cada hora, pontualmente, eles limpam. Dentro do possível, não está tão ruim. Primeira vez que tomo banho em um trem, e logo no Transiberiano. Pronto, está quentinho, aperto o botão. E aqui está, simples assim. O botão, como vocês podem ver, dura 20 segundos. Olha, muito bom, está quentinha.
Isso aqui está balançando. Que prazer. Eu precisava disso. Como novo. Todas as manhãs é verdade que você pode se limpar um pouco, eles te dão uma toalhinha, mas o banho não tem comparação. Agora estou com as energias recarregadas de novo. Que dê tudo certo. Obrigado, tchau. Bom dia de Novosibirsk, a cidade mais importante da Sibéria e a parada mais longa das 132 que este trem faz depois de Khabarovsk. Tem 1 hora, então vou me apressar para ver o que consigo conhecer. Olhem só a primeira coisa que vejo antes de sair da estação, a locomotiva a vapor. Essa sim é antiga. Não sei se vocês conseguem ver, ela está dentro dessa vitrine de madeira e de ferro. E é que Novosibirsk foi fundada como um vilarejo para construir a ferrovia transiberiana que cruzaria a ponte Ovi. Na verdade, se chamava Novo Nikolaevsk, em homenagem ao czar Nicolau II. Justamente a construção da ferrovia transiberiana, como aconteceu com muitas dessas cidades aqui na Sibéria e no Extremo Oriente, fez com que crescessem economicamente. Na verdade, a estação de Novosibirsk é a maior que vocês vão encontrar neste transiberiano. E aqui está ela, atrás de mim, com esse magnífico tom de verde que eu já tinha visto em fotos. E finalmente ela está bem na minha frente. Impressionante, olha só o tamanho disso. 5 grauzinhos. Bem-vindos à Sibéria. 4 dias atrás eu estava de camiseta no Extremo Oriente, mas aqui já preciso usar um casaco. Mas vamos lá, chega de conversa, vamos visitar o metrô. Esse metrô, o de Novosibirsk, foi o primeiro da Sibéria. E embora não seja muito grande, tem sua história. Como eu disse antes, que se chamava Novo Nikolaevsk, mudou de nome depois da Revolução em 1926. E sempre foi uma cidade próspera, embora, claro, tenha passado pelas calamidades da Revolução e da Guerra Civil. E depois, nos tempos soviéticos, se transformou em um centro industrial daqui, da região da Sibéria. Hoje em dia tem 1.600.000 habitantes. Aqui está o metrô 35 rublos. Aqui está o token, o jeton do metrô de Novosibirsk. Não me diga que não é bonito. O metrô, como eu disse antes, é muito pequeno. São 2 linhas e foi construído nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80. Assim é esta estação. Se parece muito com as estações de Moscou, mais novas, com aquele estilo soviético já mais sóbrio. Aqui está o metrô de Novosibirsk. Uau, olhem o brasão. Embora todos esses metrôs soviéticos e ex-soviéticos sejam muito parecidos e similares, cada um guarda sua essência e seu toque distintivo. As portas estão se fechando. Próxima estação, Sibéria. Plataforma à esquerda. Uau! Olhem só essa estação, que bonita, Sibirskaya da Sibéria, a estação da Sibéria. Olhem esses murais, espécies de mosaicos com pedras de várias cores, os exploradores a cavalo, as aves, com motivos da natureza, um monte de animais. Claro, as colunas não podem faltar. Também pinturas rupestres das pessoas, dos antigos habitantes dessas regiões, os nativos, e mais murais de animais. E de habitantes nativos, juntos puxados pelos huskies. Pois é isso, tenho que me apressar porque não tenho muito mais tempo. Vamos. A principal diferença com o metrô de Moscou é que há muitos anúncios, está cheio deles, igual ao de São Petersburgo e outros da Rússia.
Em Moscou antes também era assim, você podia ver um monte de anúncios. Pelo que me contaram, o novo prefeito decidiu acabar com isso. Ele achava pouco estético e agora vocês não veem nenhum. No entanto, neste corredor, olhem, dos dois lados, cheio de cartazes, de anúncios. Vou acelerar porque me resta meia hora para pegar o trem. E o metrô está lotado, olha quanta gente. Nova estação, depois da estação da Sibéria, da Sibirskaya, a Praça Lenin, e olha só os murais que eles têm aqui. O ano da Revolução, 1917, com uma tocha quebrando as correntes, como simbolizando a liberdade. É a primeira vez que vejo essa simbologia da tocha e das correntes. Aqui na Rússia, e aqui do outro lado da plataforma, vocês têm uma bandeira com o rosto de Lenin e o que parece ser o Kremlin de Moscou. Esta é a estação. Bom, me despeço, já estamos saindo para a rua. Aqui está Lenin, que está representado por uma estátua enorme aqui, um monumento acompanhado pelos soldados da Revolução, que parecem um operário e uma camponesa. E Lenin imponente, o maior de todos, sobre este pedestal, no centro da Praça Lenin e atrás deste monumento de Lenin. Aquilo que vocês veem ali é o Teatro de Balé e Ópera de Novosibirsk, o maior de toda a Rússia, até maior que o Teatro Bolshoi de Moscou. Impressionante. Me digam, por favor, eu vou de trem agora para Moscou. O que vocês me aconselham levar para a viagem? Pode levar qualquer salada, elas estão fresquinhas. Também pode levar uma porção de peixe vermelho, ou esses aqui, que são defumados a frio. Bom, então alguma coisa salgada, por favor. É tudo de Novosibirsk, não é? É tudo produção própria. Entendi. Como parte do roteiro gastronômico que estou fazendo, não poderia faltar o peixe siberiano. Depois vou provar no trem e mostrar para vocês. Já estou dentro, consegui. A estação de trem é muito bonita, hein? Com as colunas e ali em cima vocês podem ver no capitel a inscrição de Komsomol, das Juventudes Comunistas. Uau! Dei uma olhada nesse saguão, que lustres incríveis. E esses lustres de mármore também impressionam, hein? Parecem do metrô de Moscou. Aqui se abre o saguão principal. Vejam as foices e martelos na grade dos lustres ou respiradouro. Olá, sou turista, estou filmando. É muito bonito, não acham? Jovem, o que você está gravando? Estou gravando porque é muito bonito, não pode? Turista? Sim, agora vou para Moscou. Esta é a câmera, pode tirar fotos? Do que? Da estação? Sim, disso. De acordo. Bem, obrigado. Nos safamos ali e escapamos. Bem, como eu estava dizendo, que espetáculo. Eu ficaria mais tempo nesta cidade, que pena, mas eu voltarei. Uau! Pronto, de volta ao trem, este é o meu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse passeio rápido por Novosibirsk. Olhem aqui o pai e o filho se despedindo, e o mesmo com a mãe e o filho. Essas são estátuas que se veem muito por aqui, nessas paradas do Transiberiano. Já ganhamos mais uma hora no fuso horário, bom, atrasou uma hora. E hoje pretendo cruzar outro fuso horário. Dos 8, já passei por 3, serão 4. Trem rápido número 1 Vladivostok-Moscou. Parte em 5 minutos da plataforma 1. Espera. Qual é o seu vagão? O 00 chega aí? Mais rápido. A garota já está me apressando. Pronto. Depois da rápida visita a Novosibirsk, era hora de embarcar novamente no querido trem, o Corcel sobre trilhos. Mais uma vez, florestas, grandes fábricas e vagões carregados apareciam quando eu olhava pela janela.
Assim, continuamos nosso caminho em direção aos Montes Urais, a fronteira geográfica que separa o continente europeu da Ásia, e, finalmente, deixamos para trás a imensurável Sibéria. Pouco antes do amanhecer, por volta das 5:30 da manhã, chegamos à histórica Ekaterimburgo, onde os bolcheviques tiraram a vida dos czares, pondo fim a séculos da dinastia Romanov. A última grande cidade neste trajeto, antes de cruzar as montanhas e seguir rumo a Moscou. Bom dia dos Urais, são 7 da manhã, estamos neste momento cruzando os Urais. Falta pouco para passar da parte asiática para a parte europeia da Rússia, então já posso dizer que terminei de cruzar toda a Sibéria. Agora, assim que amanhecer um pouco mais e ficar mais claro, vou mostrar um pouco da paisagem para vocês. As montanhas já estão começando a aparecer de novo depois da planície da Sibéria. Ontem passamos por Omsk e Tyumen, depois de Novosibirsk, e mudamos o fuso horário de novo. Eu vou contando as horas. Agora estamos com 3 horas de diferença em relação à Espanha. Mas hoje finalmente entramos no horário de Moscou, ou seja, hoje completamos os 8 fusos horários de todo o Transiberiano. Estou feliz, são pequenas batalhas psicológicas para aguentar a viagem. Estou tomando café da manhã, como vocês podem ver, um café da manhã siberiano, peixe defumado, isso aqui que é um tipo de salmão, e salada de camarão com mostarda, um café da manhã atípico. Mas tudo bem, fazer o quê? A saúde de vocês. Então, aqui está, parece que não, mas isso é uma iguaria, muito gostoso. Assim ficou o restaurante que montei para mim. O tomate, o peixe, o pão, um café com um bolinho que acabei de comprar agora. Encontrei todo tipo de viajantes nesses 6 dias, desde senhorinhas que vão visitar seus familiares. 6 anos depois, ou 8 anos depois que estive conversando com elas. E elas lembravam dos tempos soviéticos como se fosse uma época de muita segurança, não sei. Aquela sensação de que qualquer tempo passado foi melhor. Também com trabalhadores, com construtores, alguns da Armênia que voltavam para casa depois de temporadas trabalhando na Rússia, outros trabalhadores do Extremo Oriente, de Vladivostok e Javaros, que eram enviados para Novosibirsk para trabalhar em um acelerador de partículas que estão construindo lá. Eu não fazia ideia. Super curioso. Também, claro, soldados que vão para a guerra, para a operação militar especial, como dizem aqui. O que vocês geralmente vão ver aqui são pessoas que fazem pequenos trajetos. Ou se faz o trajeto da metade até Ekaterimburgo, ou de Ekaterimburgo até Moscou, melhor dizendo, ou de Vladivostok até Novosibirsk, Krasnoyarsk, até o centro da Sibéria. De qualquer forma, é puxado porque são 4 dias. Ninguém tira isso de você e tem que passar esse tempo todo trancado no trem. Pronto, já chegamos a Perm. Oficialmente cruzamos os Urais, já não estamos mais na parte asiática nem na Sibéria, e agora estamos na parte europeia da Rússia. Agora só faltam 24 horas para chegar ao quilômetro 0 da Transiberiana em Moscou. Eu não consigo acreditar. Me diga, por favor, para que serve isso que vocês estão fazendo? Estamos reabastecendo a água. Para o chá, para o banheiro. Entendi, obrigado. É água potável. Sim. Aqui em Perm, a alguns quilômetros nos arredores da cidade, fica um dos últimos gulags que podem ser visitados. É uma espécie de museu. Um gulag transformado em museu. Nas florestas profundas dos Urais e às margens do rio Chusovaya, ficava o campo Perm 36, um dos muitos campos de trabalhos forçados e reclusão conhecidos na época soviética como gulags. Já desde a época czarista, o trem transiberiano e seus ramais não serviam apenas para transportar colonos e mercadorias, mas também prisioneiros. Criminosos,
Prisioneiros de guerra, dissidentes e exilados eram colocados em vagões especialmente adaptados para o transporte de detentos, os estolipins, caracterizados por mal terem janelas e, dependendo do grau do detento e da época, podiam ter alguma estufa para se aquecer e camas, ou simplesmente irem amontoados e acorrentados em celas metálicas. Com a morte de Stalin em 1953, o sistema Gulag começou a ser desmantelado, embora Perm 36 tenha sido um dos que se manteve até quase a queda da União Soviética, sendo fechado definitivamente em 1987. Como eu disse, hoje em dia é um museu, sendo um dos gulags, se não o único que melhor foi preservado. Ainda é possível ver em seu território os arames farpados, a cerca perimetral, os postos de vigilância e os diferentes espaços e os cômodos onde os prisioneiros passavam seus dias. Vocês acoplaram um vagão. Como isso funciona? Alguns se unem, outros se separam. Eles sempre fazem isso? Sim, a rota é longa e é preciso enviar vagões para outras cidades. Com trens separados não é tão prático. Houve mudanças no horário. Chegamos às 9h08 e saímos às 9h31. Certo, por que eles fazem isso? Às vezes, quando há obras nos trilhos, o horário é reestruturado. Entendi. Vocês foram acoplados em Ekaterimburgo, certo? Não, em Ekaterimburgo era o vagão 32. Fomos acoplados em Belogorsk. Acabei de saber que eles vão mudando o horário do trem, ou seja, o horário já mudou desde que saímos. Ainda bem que não resolvi dar uma volta grande, porque a diferença era de 10 minutos, 15 para ser exato. Eles vão unindo vagões, os meninos me contaram nas cidades, alguns vão se desprendendo, outros vão se juntando. Mas isso sim, o que eu estou e os primeiros fazem todo o percurso de Vladivostok a Moscou. Olá, vocês têm cozinheiro? O que pergunta? Disseram há dias que não tinha, caso... Continuamos sem cozinheiro. Entendo. E dá pra comer algo quente? Borscht, solianka... Temos borscht, mas solianka não. Teremos quando chegarmos a Moscou. Tudo bem, obrigado. Outra coisa que aconteceu com este trem é que eles não têm chefe, não tem cozinheiro desde Vladivostok, não sei porquê. Estão com falta de pessoal e só tem alguns pratos. Outros eles simplesmente não preparam. Momento histórico na viagem. Finalmente estou no fuso horário de Moscou. Já é o mesmo horário de Moscou, finalmente, depois de 8 fusos horários. Parece mentira. O vídeo vai ser curto, não sei, vai durar 20, 30 minutos, o que for, mas isso aqui são 150 horas, mais de 150 horas. O que eu tô dizendo? É uma loucura. Muitas horas olhando pela janela, vendo as árvores passarem, a paisagem que muda um pouco, mas também não muda tanto. Sinceramente, eu esperava algo diferente. Tem montanhas às vezes, florestas, e na maior parte é só isso. Você vê floresta, com trilhos passando pelo meio. Quase sempre, de vez em quando, uma cidade, casas de madeira e alguma indústria aqui e ali. Eu já tinha feito partes do Transiberiano, mas nunca completo e muito menos de forma tão seguida. Fiquei muito curioso, claro que isso é um desafio pessoal e um recorde, tanto tempo em um trem, atravessando toda a Rússia. De ponta a ponta, praticamente, o sol já está se pondo daqui a pouco. E ainda falta para chegar a Moscou, para completar os 9.288 quilômetros, cerca de 18 horas, mais ou menos. Uma das coisas que esse trem tem, esses trens de categoria superior, que são como um status superior aos mais comuns, é que você pode se conectar à rede que eles têm
uma espécie de Wi-Fi interno, onde você pode comprar produtos, pedir comida e assistir filmes. Por exemplo, eu acabei de assistir agora mesmo o filme Campeão do Mundo, que fala sobre o xadrez de Karpov. Última grande parada antes de Moscou, Kirov, uma cidade que também se desenvolveu muito por causa do Transiberiano, no final do século XIX, começo do século XX, e é uma cidade histórica. Já tem vários anos, fez parte da Moscóvia por vários séculos. Dá uma olhada, esse é o brasão e essa é a estação. 20 minutos para passear um pouco mais, para esticar as pernas. Cansa muito, já são 6 dias praticamente sem passear, sem caminhar. E vamos ver se consigo algo para comer. Vi que tinha um kvass famoso aqui. Embora a cidade se chame Kirov, em homenagem ao revolucionário do início do século XX, na verdade ela tinha outro nome antes. Esse nome foi dado há poucos anos. Antes era Vitiash, como o próprio rio que passa por aqui. Você pode embrulhar para a viagem para mim? Pronto, dito e feito. Kvass Viatsky? Me enganei, a cidade é Viatsk, era Viatsk. E daí a fábrica de Kvass Viatsky, algo mais típico para a lista deste transiberiano. Desde a criação de Moscou como um simples posto avançado da Rus de Kiev em meados do século XII, até se tornar a capital do Czarado unificado da Rússia, a cidade passou por um processo de ascensão gradual. Os diversos principados que compunham o Grão-Ducado de Moscou, ou Moscóvia, se fortaleceram diante das invasões mongóis, que no século XIII haviam subjugado essas e outras regiões. Por meio do comércio, da arrecadação de impostos e da conquista, foram abrindo caminho, controlando florestas e rotas fluviais. Após a queda de Constantinopla e do Império Bizantino, para os otomanos em 1453, Moscóvia se afirmou como herdeira da tradição cristã e passou a se chamar Terceira Roma. Cidades como Iaroslavl, Kostroma, Suzdal ou Vladimir são algumas das cidades históricas pertencentes ao conhecido Anel de Ouro, um conjunto de cidades onde ainda se pode ver a essência da antiga Moscóvia em suas ruas e edifícios. No caso de Viatsk ou Viatka, não se tratava de um principado comum, mas sim de uma república comercial de homens livres, semelhante a Novgorod. Centrada no comércio de peles e cera, acabou sendo conquistada pela Moscóvia no final do século XV e hoje em dia é um dos centros industriais e logísticos mais importantes da região do Volga e dos Urais, cujas vias do Transiberiano a transformaram em um porto seco estratégico. Depois de ter feito a última grande parada do último dia da viagem, depois de comprar e provar o kvass local no meu assento, um refrigerante de pão típico dos países eslavos, a sensação de cansaço e exaustão acumulada dava lugar a uma breve e intensa sensação de euforia. No dia seguinte, após milhares de quilômetros percorridos, enfim chegaríamos a Moscou. Obrigado, senhores, agora é uma realidade. Amanhã chego a Moscou. Vou dormir. Enfim, já chegamos à estação de Yaroslavsk. Aqui deixo o que foi meu lugar nesses 9.288 quilômetros, Vladivostok, Moscou. Não volto a entrar em um trem por vários meses. E quando eu entrar do lado, não pretendo fazer isso. Vou ficar com esses, é melhor. Esses são os bons. Até logo. Tchau, muito obrigado. Aí está a plataforma 1 da estação de Yaroslavsk.
trem Vladivostok, Moscou. E o obelisco, ou o poste, que marca o início e, no meu caso, o final do trajeto transiberiano. O quilômetro 0 e o quilômetro 9.298, que é o que está em Vladivostok. Então, deste lugar épico, né, uma nova aventura completada, um novo desafio, um momento histórico para o canal. Eu atravessei toda a Rússia de trem. Deixo aqui o vídeo, cansado pra cachorro. É difícil passar tanto tempo no trem. Agora não acredito mais no balanço, mas já sinto falta dele. Em terra firme, finalmente. Nada, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Uma barbaridade. Olhem, tudo o que eu dizia pra vocês. Já está anoitecendo. O dia aqui não dura nada. Это ваша линия? Да. Я мало не съехал. Салихард.